Graça e paz. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2, a partir do versículo 1. Diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que em si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado o sofrimento de toda espécie, por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato que abandonaste teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Portanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Vamos orar? Senhor, nós reconhecemos a tua palavra, a primazia da tua palavra no nosso meio, Senhor. Nós submetemos nossos corações a ela, Senhor. Pedimos a tua graça para que, através dela, a obra que o Senhor deseja fazer em nossos corações sejam realizadas, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos dê, Pai, revelação da tua palavra. Nos dê, Pai, de fato, a capacidade de ler e compreender, fazer sentido aos nossos corações, Deus, para que, de fato, a sua vontade se cumpra em nós, para o louvor da sua glória, Pai. Deus, nos abençoa nesse tempo agora de palavra, de compartilhar da sua palavra. Os nossos corações, a nossa mente, Pai, nós levamos tudo cativo a Ti, Senhor. Pedimos a Tua bênção e a Tua permanência, Deus, com a manifestação da Tua presença no nosso meio, nos conduzindo em direção à Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, é para isso que nós estamos aqui, Senhor, para submeter os nossos corações à Tua palavra, para que, de fato, a Sua obra, que é boa, que é gloriosa, Senhor, continue a ser realizada nos nossos corações. Não nos ache, Senhor, desapercebidos, com o coração endurecido. Pelo contrário, Senhor, que haja em nós uma disposição de ouvir o Senhor. Não ouvir pessoas, mas ouvir o Senhor. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, a começar em mim, Senhor. Realiza a Tua obra no nosso meio. Manifeste a Tua presença no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, converta os nossos corações à Tua vontade, Senhor. Eis-nos aqui, Espírito. Em nome de Jesus. Fala conosco, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Nos últimos domingos, o pastor tem ministrado sobre esse texto. Falado sobre também o texto de Efésios 4, sobre a nossa vocação. Sobre também que frente a essa vocação e essa realidade que está sobre nós, existem alguns momentos que a gente precisa avaliar, voltar e se arrepender. Voltar à prática das primeiras obras. E eu gostaria de continuar ministrando, falando sobre esse texto, mais especificamente sobre o versículo 5, que diz assim: Recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Portanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. É muito comum, quando a gente pensa em arrependimento, ainda mais na nossa realidade hoje como igreja, não como comunidade Igreja Vida, como igreja do Senhor, é muito comum a gente pensar na igreja, não é verdade? Não, a igreja precisa de arrependimento. Amém? Nós cremos nisso. A igreja brasileira, quando a gente afunila um pouco mais, a igreja brasileira precisa de arrependimento? Precisa, a gente precisa reconsiderar muitas coisas, né? Voltar a práticas, deixar outras. Mas será que é só essa igreja? Porque se a gente pensar na igreja, a igreja é muito grande, não é? A igreja brasileira, tem outras igrejas, então fica algo muito abstrato, porque na verdade nós fazemos parte dessa igreja. Então quando nós avaliamos a igreja, nós estamos avaliando os nossos corações. Então tem momentos que nós precisamos de fato colocar o nosso coração sobre a palavra de Deus e avaliá-lo a partir da palavra. Então, quando nós pensarmos a igreja hoje, nós vamos fazer esse esforço de pensar em nós. Então, não é a igreja, essa coisa ampla, gloriosa, que tem defeitos sim, mas é gloriosa,
que é sustentada pelo Senhor. Mas não, hoje nós vamos avaliar isso a partir de nós mesmos. A obra que precisa ser feita no nosso coração. Amém? Então, quando a gente pensa em recordar, em voltar, em se arrepender, eu acredito que é algo, nós precisamos partir de um lugar. E isso é o motivo pelo qual nós fomos criados. Qual motivo nós fomos criados? Por que que Deus, na sua sabedoria, na sua soberania, decidiu nos criar? Decidiu criar o Marcelo, o Rafael, a Lília, tantos outros aqui. Por que que Deus decidiu criar o homem? E tendo o homem como espécie, né? Porque hoje você tem que ficar explicando tudo, né? Então, o homem, sempre que eu falar homem também, estou falando de espécie, tá, gente? Então, por que que Deus quis criar o homem? Qual que é a necessidade de um Deus que é soberano, glorioso, um Deus que está fora do tempo, um Deus que nada consegue detê-lo? Qual é a necessidade de Deus criar um ser tão frágil como nós? Então, se a gente precisa voltar à prática das primeiras obras, a primeira coisa a gente precisa pensar nisso. Qual o motivo que Deus nos criou? Para que que Deus criou o homem? Deus estava com muita paz lá na Trindade e falou, não, vou criar o homem, dá um pouco mais de emoção. Não, não é isso. Vamos lá para Gênesis, para a gente entender isso. O Senhor nos dê graça. Gênesis capítulo 2. O versículo é o 4. Gênesis 2, versículo 4. Esta é a história do início da humanidade, no tempo em que o Senhor Deus criou o céu e a terra. Não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de águas brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor, Deus, havia plantado um jardim na região do Éden, no oriente para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores, agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio desse jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ponto. Podemos ir embora, né? O texto já diz tudo. É muito difícil ler Gênesis. Não sei se vocês têm essa impressão. Principalmente os primeiros capítulos, porque parece que a equação não fecha. E também nós corremos o risco de ficar especulando. Não, o que Deus criou primeiro? Porque aqui fala que Deus criou o homem, mas não havia brotado nenhum arbusto. Meu Deus do céu. Então, Deus criou o homem, ainda não tinha nenhum arbusto sobre a terra. Mas aí, se a gente ler o texto anterior, no capítulo anterior, fala que Deus criou nessa sucessão de fatos as espécies, depois ele criou as árvores, as outras coisas. E a gente precisa ter paz numa coisa. Nós não temos todas as respostas. E a gente precisa ter humildade para se colocar nesse lugar. Porque quando nós não temos essa unidade, se tem uma coisa que nós somos bons, é em especular. Já viu? A gente cria um monte de coisa, fala que no céu vai ter rua de ouro. No céu vai ter rua de ouro, gente. Onde que o texto bíblico fala isso? Eu não encontrei, talvez seja desconhecimento meu. Mas a gente fica especulando e vai criando coisas que não estão no texto bíblico. Então nós precisamos ter paz em saber que tem uma fronteira. A fronteira da nossa limitação, do nosso entendimento. Aí quando a gente compara esses textos com as outras teorias, é mais confrontador ainda, porque parece que a gente precisa dar resposta para tudo. Existe um texto que me abençoa muito, que é Hebreus capítulo 12, versículo 3. Fala que pela fé nós compreendemos que o universo foi feito a partir da palavra de Deus. Ponto final. Eu não sou biólogo para tentar explicar como isso se deu, nem filósofo, não. Não é simplista também. É um ato de fé, não é simplista. Isso também requer de nós uma demanda de ler e tentar entender o texto bíblico até onde nós conseguimos. Mas não é simplista. Amém? Então nós precisamos ter essa paz. Vamos se esforçar para não especular. Amém? Mas o texto aqui, versículo 4, começa dizendo
sobre a história da criação do homem. Esta é a história do início da humanidade, no tempo em que o Senhor Deus criou o céu e a terra. Não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Então, a ordem dos fatos nós não conseguimos até testar, mas nós cremos na criação da parte de Deus. Por que até esse momento não havia essas coisas? Porque o homem, a função do homem frente ao jardim era cultivar o jardim. Vamos ler o capítulo 1, versículo 26. Diz assim: Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus abençoou e lhe ordenou: sede férteis, multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto. Com semente, esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a todos os répteis da terra, e a todas as criaturas que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, com mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então agora há necessidade de ter o homem no jardim para cuidar disso tudo. Porque qual que é a premissa de Deus para criar o homem? Ele criou todas as coisas e alguém precisava... Vamos lá, gente, para a gente não dormir. Versículo 28 fala para dominar. É claro que nós temos uma relação com essa palavra, depois de tanto tempo de história, difícil, né? Então a gente acha que dominar é a mão de ferro. Não era isso. O homem tinha que exercer senhorio sobre a criação, cuidando da criação. Então a premissa que Deus criou o homem, a princípio, foi essa, de cuidar das coisas que havia no jardim. Existia uma necessidade no jardim também, de cuidar de toda essa criação. Aí Deus criou o homem, e o homem passa, então, a cuidar disso tudo, a cultivar, a exercer senhorio sobre a criação. E depois ele continua dizendo, versículo 6, diz assim: entretanto, fontes de águas brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Versículo 7, então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ao criar o homem, toda essa necessidade que tinha de cultivação, Deus escolheu colocar esse homem em um lugar, não foi? Que lugar foi esse? O jardim. Mas olha o versículo 8. Ora, Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para todos os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. Então Deus criou o jardim antes de ter criado o homem. Por quê? Isso aqui precisa nos levar a refletir. Por que Deus criou então esse jardim? Existia o universo, existia o céu, existia a terra. E o homem precisava cuidar de algumas coisas. Só que Deus escolheu criar um lugar específico e colocar esse homem lá, para cuidar também, continuar esse cultivo das coisas. Isso mostra também que o objetivo de Deus não era só que o homem cuidasse das coisas. Isso mostra que Deus tinha uma intenção relacional, porque senão ele não tinha criado um lugar, era só deixar na terra. A terra é grande, né? Então deixa ele aí, vagando e cuidando das coisas. Mas não, Deus cria um lugar, para que nesse lugar o Senhor se revelasse ao homem. E nós já conhecemos a história. E nós sabemos que Deus, todos os dias, pela viração do dia, ia de encontro ao homem, para se revelar ao homem. Então, o motivo principal da criação do homem não foi simplesmente exercer o cultivo, ainda que essa tenha sido a premissa.
propósito não foi esse. O propósito era a relação. E não era a relação porque Deus estava carente. Não. Deus tem um único plano. E esse plano é sempre relacional. A queda, o pecado, não foi um plano B, não. Aconteceu um problema aqui, agora nós temos um plano B. Não. A Bíblia fala que o Cordeiro, ele foi sacrificado e foi imolado antes da fundação do mundo. Então, todas essas coisas concorrem para ir de encontro a Jesus. Porque somente através de Cristo nós teríamos a plenitude dessa relação. Jamais o homem conseguiria manter essa relação, ainda com toda a sabedoria que ele tivesse no jardim. O homem por si só, ele jamais conseguiria ter essa plenitude da relação. Isso só seria possível a partir do próprio Deus. E esse Deus se manifestando através de Jesus. Então essas coisas vão de encontro a um plano único que Deus tem. De revelar todas as coisas em Cristo e fazer com que nós, esses seres viventes tão frágeis, desfrute dele. Porque a nossa vida só é possível a Deus por conta de Cristo. O homem por si só, ele não seria possível a Deus. Então a queda não é um plano B. A queda de fato ocorreu, nós vamos ler aqui. Mas o motivo principal de Deus era sempre a relação. O homem pecou porque em um determinado momento ele escolheu o caminho da independência. Sempre que a gente trilha o caminho da independência e não depender de Deus, naturalmente a gente vai se afastar da relação com Deus. Porque a relação com Deus, às vezes, ela nos força a voltar atrás, ainda que a gente não queira. Então essa relação é de dependência para com Deus, não de independência. Um simples momento de independência, a gente coloca tudo a perder. Não é verdade? Então, foi isso que aconteceu na queda também. Gênesis 2, versículo 15. Esse versículo vai afirmar mais uma vez a função que o homem tinha sobre o jardim. Assim o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, um local que ele já tinha criado, para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Agora, avancemos um pouco mais para o capítulo seguinte, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1. A serpente era a mais astuta de todos os animais dos campos que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim. Desculpa, vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim, ao que declarou a mulher à serpente. Nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher, com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação do Senhor, que estava passeando pelo jardim, e procurava esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. A gente percebe que, como eu falei há pouco, essa independência do homem gerou isso. Mas a premissa era o cultivo do jardim. O propósito era a relação. Quando o homem pecou, a gente percebe que rapidamente ele foi buscar alguma coisa para que, entre aspas, essa relação se mantivesse. E o que eles fizeram? Então, versículo 7. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Nesse momento, é a primeira vez que nós vemos uma tentativa humana
de tentar preservar essa relação. O propósito era a relação, mas toda relação bendita, ela parte de Deus. Ela não parte simplesmente de nós. Ela parte de Deus. E no que diz respeito à relação do homem para com Deus, a iniciativa sempre foi de Deus. Porque Deus deseja se revelar. A glória de Deus é revelar-se. Se a glória de Deus é revelar-se, só faz sentido a glória de Deus ser palpável ao homem a partir do próprio Deus. Porque nada que o homem faz consegue criar um caminho bem-sucedido para essa relação e manter essa relação. Porque essa relação é fiada pelo próprio Deus. Deus é o fiador dessa relação. E o homem, então, ele tenta fazer essas roupas porque ele sentiu o quê? Vergonha. Mas olha que curioso. Vira a página, por favor. Olha o versículo 21. Fez o Senhor Deus túnicas de pele e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Por que Deus fez o mesmo que eles fizeram? A gente percebe que esse ato do homem de tentar se cobrir da sua vergonha e esconder o seu pecado não foi suficiente. Aí Deus, mais uma vez, de forma graciosa, repete o ato, mas não a partir do homem, mas a partir de si. Isso é a atuação da graça. É a graça de Deus preservando a relação. Porque o homem tentou fazer a roupa porque ele estava com medo da sua vergonha. E de fato, ele estava com vergonha da sua nudez. E de fato, essa nudez impedia a relação, tanto é que eles se esconderam. Só que quando Deus faz essas roupas e dá a eles, Deus está restaurando essa relação. Porque a nudez era um problema para o homem. Era uma exposição do pecado. Mas Deus continuava a insistir em se revelar ao coração do homem. Deus continuava com a intenção de manter a relação. É por isso que ele toma a iniciativa. Agora não a partir do homem, mas agora a partir dele mesmo. E ele faz as roupas e entrega ao homem para que essa vergonha seja coberta e para que a relação seja mantida. E qual foi a pergunta de Deus para eles? Versículo 9. Onde estás? Curiosa, né? Ai, Deus, tem pouca gente aqui, né? Tem poucas coisas. Estamos aqui. Estou aqui, Deus. Mas você vê que essa tentativa de se esconder de Deus é algo que permanece no coração do homem. Pensa em você, eu vou pensar em mim. Quando nós perdemos a relação com Deus, o que nós tentamos fazer? De todas as formas possíveis. Se esconder. A gente se isola das relações de pessoas da igreja. A gente, não quero mais escutar esse tipo de música aqui, porque essa música aqui... Tem uma pessoa que falou comigo, falou uma vez que ele não queria, estava um momento difícil, assim, não queria escutar o Senhor, aí colocou uma música em inglês lá, aí Deus falou com ele, através dessa música. Aí ele falou, não, Senhor, para onde, né? Para onde eu vou me esconder? De fato, para onde nós vamos nos esconder da presença de Deus? E a tentativa humana vai ser sempre essa, de tentar se isolar da relação com Deus. Só que se isolar da relação com Deus é o bastante? Resolve? Não resolve. Porque, de fato, Deus nos criou com essa intenção da relação. E mesmo quando nós tentamos manter as coisas aparentes, manter o trabalho, continuar fazendo as coisas, mesmo assim o Senhor vem sobre o nosso coração e nos lembra quem Ele é. E nos lembra qual é o propósito de fato que Ele nos criou. Deus não nos criou para realizar algo para Ele. Deus não nos criou para um ministério. Deus nos criou para Ele, para ter relação com Ele. Então nós fazemos porque nós sabemos quem nós somos. Então eu faço por conta da relação. Eu não faço para ganhar nada em troca. Eu não espero nada em troca. Mas é isso que precisa queimar os nossos corações.
Vamos avançar um pouco mais o texto. O que fala no versículo 23? Vamos ler o versículo 23, capítulo 3. Diz assim: depois de ter acontecido, o Senhor vai de encontro ao homem, à mulher, à serpente, e Deus fala todas aquelas coisas, e o último ato aqui, desse momento, Deus fala assim: por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden, e fez com que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva, e no lado leste do jardim estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. O que tinha no meio do jardim? A árvore. E a tentação não foi a respeito dessa árvore. Mas por que Deus expulsou o homem então do jardim? Para que eles não tivessem acesso à árvore. Mas por que? Eu fico pensando, Deus, por que Deus fez isso? Por que Deus expulsou, colocou guarda sobre o jardim para que o homem não tivesse acesso? Será que o homem teria condições de continuar vivendo nesse jardim? Isso para mim parece como se Deus não quisesse que o homem vivesse naquela condição de pecado no jardim. Porque a condição de pecado, ela não abençoa a relação. O pecado nos afasta da relação com Deus. Então, se o homem vivesse no jardim, nessa condição de pecado, ele ia ser privado da relação. Porque existe outro momento que a árvore volta para a história. Vamos ler lá, Apocalipse 22, diz assim: então, o anjo me mostrou o rio daquela água da vida, que translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma a outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. E nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Eles contemplarão a sua face, e seu nome estará sobre as fontes dos seus servos. O que condiciona essa árvore ser tão especial é a presença do próprio Deus. O fato dela estar entre os homens agora é o fato de que Deus vai habitar no meio dos homens. No jardim, Deus habitava entre os homens. E era isso que fazia do jardim tão especial. Não era a capacidade que Adão tinha de cuidar, de cultivar o jardim, mas era a relação que ele tinha com Deus. O fato de que Deus ia lá para ter relação com o homem, com Adão e com Eva. E aqui, agora, quando a árvore volta, Deus também está entre os homens, permeando os nossos corações. Então, essa realidade de vida, dessa relação, em Cristo, ela é possível hoje. Então, em Cristo, nós temos essa novidade de vida, onde nós podemos caminhar não a partir do que nós fazemos, da nossa competência, mas a partir do propósito inicial. Qual é o propósito inicial? A relação bendita com Ele. Então, a relação com Deus, essa comunhão com o Senhor, ela faz a nossa vida ser possível aí. Através de quem? Através de Cristo. Amém? Colossenses capítulo 1, essa nova vida agora a partir de Cristo, nessa realidade da comunhão com Deus. Diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. Portanto, nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio primogênito entre os mortos, a fim de que absolutamente tudo tenha supremacia. Portanto, foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas,
tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue vestido na cruz. E a vós outros também, que no passado erais estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis, agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por intermédio da morte, para vos apresentar santos e inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele, se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas, em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Então, a nossa realidade a partir de Cristo, em Cristo, é essa, dessa nova vida. Ele nos fez, nos tirou daquela condição de pecado, onde essa condição atrapalhava a nossa relação, a nossa comunhão com Ele, a ponto de o homem ser expulso do jardim. Em Cristo, as nossas vidas se tornou possível a Deus. E hoje, através da fé, nós podemos caminhar com essa relação. Essa relação que não é pautada mais na competência, mas é pautada na obra de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos. Pedimos para que o Senhor, através do teu Espírito, nos atraia, Deus, a esse lugar de comunhão, a esse lugar, Deus, que por ora nós fomos privados de viver em decorrência do pecado, mas o Senhor sempre teve um único plano, uma única história, que foi se revelando, Deus, ao longo de toda a história. E ela tem o seu ápice em Cristo. E em Cristo as nossas vidas se tornou possível ao Senhor. E hoje, através de Cristo, nós podemos voltar, Senhor, a esse lugar de comunhão, a esse lugar de uma relação bendita, Senhor. Não pautada pelo que nós fazemos, não segundo a nossa capacidade, mas segundo a obra que o Senhor fez em Cristo, através de Cristo. Nós te louvamos, Deus, porque essa obra é bendita. E os nossos olhos, o nosso coração reconhece isso, Pai. E nós queremos, de fato, Senhor, viver toda a nossa vida a partir dessa relação. Não confiando em nós, mas confiando nos méritos de Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Pedimos, Deus, para que o Senhor venha sobre nós. Se há necessidade de a gente recordar, Senhor, que de fato a gente recorda, que a gente volte à prática das primeiras obras, sabendo quem nós somos, sabendo o motivo pelo qual nós fomos criados. Nós fomos criados para ter uma relação com o Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que todos os dias o nosso coração, de fato, Senhor, deseje viver essa relação, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nos atrai todos os dias a Ti. Nos atrai, Senhor, a essa comunhão que vai além, Senhor, das nossas capacidades, que vai além, Senhor, da estrutura, que vai além das nossas agendas, mas que tudo isso, Deus, ao encontrar tudo isso, a nossa relação com o Senhor seja evidenciada, Pai. Em nome de Jesus, para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado, para que os nossos encontros, Pai, sejam recheados de vida, recheados de salvação, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, Deus, para que de fato o Senhor nos leve como igreja a esse lugar de relação, Pai. Para que ao encontrar, seja nos grupos pequenos, nos ministérios, que o nosso coração, junto, Senhor, uns com os outros, que ele se curve ao Senhor e que essa relação bendita com Teu Filho evidencie no nosso meio, a ponto, Deus, de gerar cura, a ponto, Senhor, de gerar salvação, a ponto, Senhor, de trazer esperança, trazer vigor ao cansado. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nos atrai, Deus, a Ti cada vez mais, nos atrai, Senhor, a Tua palavra cada vez mais, a uma comunhão uns com os outros cada vez mais, para que, de fato, Senhor, nós venhamos a sempre nos lembrar de onde nós caímos, de onde nós esquecemos, para que, de fato, o motivo pelo qual nós fomos criados, que a relação com o Senhor esteja sempre diante de nós e que haja em nós, Senhor, um desejo sempre de ter uma comunhão com o Senhor, de viver para a Tua glória,
Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Se puder ficar de pé, abraçar o seu irmão. Amém. Senhor, como é bom, Senhor, se reunir, saber que o Senhor está no nosso meio. Como é bom, Senhor, que de fato, Deus, as nossas relações fortaleçam uns aos outros. Que durante essa semana, Deus, de fato, venha um vigor sobre nós. Que de fato, Deus, teu Espírito nos atrai a Ti, Senhor. Que sempre ao se reunir seja motivo de se alegrar, porque a evidência do Senhor no nosso meio, do Senhor permeando as nossas relações, as nossas famílias. Abençoa a semana dos meus irmãos, Pai. Nos dê uma semana, Deus, de fato, onde nós te ouvimos, onde nós podemos ouvir a Tua voz, ser conduzido pelo Senhor. Guarda-nos, Senhor. Mais uma vez, nós oramos por todos os nossos queridos, Deus. Guarda-nos em Teu nome, guarda-nos, Deus, com Tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai. Nos abençoa nessa semana. Abençoa, Deus, as nossas relações, o nosso trabalho, que nós sejamos, de fato, Senhor, a manifestação da graça e do Seu amor, manifestando essa bendita comunhão que nós temos em Ti, com o Senhor, através do Senhor, uns com os outros, Pai. Em nome de Jesus. Amém.